Alô? Bom dia a todos e todas. Eu sou Marisa Borba, do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E nesse momento vamos começar o nosso último dia do nosso salão. Um salão muito interessante, bem menor que os outros anos, mas muito rico em experiências, muito rico em conversas e discussões. Esse espaço de encontros paralelos, aqui nós encontramos muitas pessoas, conversamos sobre os livros premiados, conversamos sobre leitura, e hoje nós temos uma mesa muito especial, uma roda de conversa, bibliotecário, leitor e formador de leitores, com Silene Oliveira, que é professora da SME do Rio de Janeiro, mestranda em biblioteconomia, PPGB, Unirio. E Volney Canônica, que já trabalhou conosco na Fundação, já esteve no Ministério da Cultura, diretor do Centro de Leitura Quindim, ex-diretor do Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas, LLLB, do Ministério da Cultura. Com vocês. Você começa? Não, primeiro as damas, que tem tentando PowerPoint, tudo bonitinho, eu não... Organizar, chega atrasado. Bom dia, gente. Eu sou Silene, então eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio, sou professora da SME e coordeno a rede de bibliotecas escolares municipais na Secretaria de Educação. Está aqui a Adriana e Fábio representando a turma. A Bia me convidou para esse encontro, né? Ano passado a gente fez também uma pauta de bibliotecários no salão. E ano passado a gente falou sobre a promoção de leitura na biblioteca. A Adriana, que está aqui, apresentou o trabalho dela maravilhoso na Biblioteca da Cidade das Crianças. O Rodrigo, que é da Secretaria de Cultura, apresentou o trabalho na Biblioteca do Rio Comprido. A Helene Aguiar apresentou o trabalho dela na Biblioteca Parque Estadual, onde ela atuava na época. E esse ano a gente dá um passinho atrás para falar não só da promoção da leitura na biblioteca, mas a questão do bibliotecário leitor. Vamos lá, como é que anda isso? Quem me ajuda? Ponto para onde? Vamos lá, então me ajuda aí de trás. Foi? Sim. Então, por que... Ok. Por que ler? Por que o bibliotecário tem que ser leitor, né? Porque a leitura é a prática imprescindível que o bibliotecário tenha competências e habilidades para trabalhar com as ações que envolvem a formação de novos leitores. Assim, na outra transparência que eu fiz e que não veio, além da leitura teórica e da literária, é claro, tem também a leitura informativa, porque o bibliotecário ele precisa estar atualizado, né? Ler o jornal, a revista, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para dialogar com o seu leitor, né? E a questão da leitura teórica, porque para embasar o seu discurso e a sua prática, e a leitura literária, né? Porque a vida só não basta, a gente precisa da arte para complementar o nosso dia ter do que falar, né? Se a gente está falando de formação de leitor, como diz a Ana Maria Machado, adiante a gente vai ver algumas citações dela também, no texto que ela fez para a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que ela fala sobre... o nome do texto é Sangue nas Veias, né? Que a leitura ela não vai ser a chave que abre porta, porque a chave a gente carrega no bolso, é uma coisa externa e a gente perde, né? A leitura é o sangue que corre nas veias, é uma coisa intrínseca que está dentro da gente. Na verdade, a gente só pode doar aquilo que a gente tem, né? Ninguém pode doar sangue se tiver um sangue doente, né? Então, a gente precisa ter esse exercício para poder, então, formar no outro, né? E uma coisa que eu sempre ilustro quando eu digo da formação do leitor
Eu falo quando meu marido foi trabalhar com cerveja importada, e ninguém conhecia cerveja importada na época, não era muito comum, ele precisou fazer alguns encontros de degustação para as pessoas passarem a conhecer a cerveja importada, para ele sim criar a clientela dele. E é, na verdade, o que o bibliotecário tem que fazer, porque se o bibliotecário não tiver o leitor na biblioteca, de qual é a função da biblioteca, né? Ter o livro arrumado, bonito na estante, milimetricamente arrumado, com todas as etiquetas na mesma altura. Para que uma biblioteca toda arrumada e vazia, se não tiver gente? Então é o leitor o centro da atividade da biblioteca. Não adianta o bibliotecário ser apenas técnico para processar os livros e colocar da estante. Eu digo que o bibliotecário tem que tirar o livro da estante e não colocar. Então, para falar, na minha pesquisa na universidade, eu falo sobre o perfil leitor do estudante de biblioteconomia, que é aquele que vai ser bibliotecário em breve e que vai estar sendo o formador de novos leitores. Então, para entender o estudante de hoje, o bibliotecário de hoje, eu fiz um breve histórico da formação do bibliotecário enquanto leitor. Então eu fiz umas descobertas muito interessantes, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Então eu vi que em 1915... surge o primeiro curso de biblioteconomia no Brasil, que é na Biblioteca Nacional, e o curso surgiu exatamente para suprir uma demanda da biblioteca. Então precisavam de funcionários para atuar, e aí a fonte foi a escola francesa. Então, os alunos já deveriam ter concluído um curso de humanidades, para então fazer um teste, uma prova de admissão e entrar nesse curso de formação de bibliotecários na Biblioteca Nacional. Então, é mais ou menos o modelo de Portugal, né, que o bibliotecário ele já tem um curso superior e vai fazer uma pós-graduação, então, para atuar como bibliotecário. Da República, né? Do período imperial, estamos entrando na República. O modelo tinha que ser outro também, né? Já em 1930, surge um novo curso de biblioteconomia na Mackenzie de São Paulo. E aí, esses dias eu tive uma outra surpresa, mas aí foi uma triste surpresa. Eu fui procurar no site do Mackenzie São Paulo, curso de biblioteconomia, e não encontrei. Então, foi o segundo curso de biblioteconomia no Brasil e não existe mais. Eu fiquei arrasada. E aí esse curso, era mais voltado para a questão técnica do que a questão cultural que se praticava na Europa, né? Porque esse modelo do Mackenzie foi um modelo importado dos Estados Unidos, que é muito mais tecnológico e não tem essa questão tão cultural quanto a Europa tem. E foi muito interessante, eu estudei na época, que talvez essa influência técnica do curso da Mackenzie tenha vindo de Monteiro Lobato, que estava chegando dos Estados Unidos, que ele foi para lá em 1927, uma carreira... daqui a pouco eu lembro a palavra. E aí ele estava chegando dos Estados Unidos, ele estava encantado com as coisas que ele tinha visto lá, de automóveis, cinema, o telefone, e ele dizia que o Brasil era muito atrasado. Então, quando o Monteiro Lobato vem, e ele tinha uma grande influência nas cabeças pensantes, está aí um curso de biblioteconomia ter sido influenciado por ele então traz essa coisa da questão técnica. E eu queria depois me aprofundar mais nisso, mas isso eu vou deixar para o doutorado, estudar a relação de Monteiro Lobato com a biblioteconomia. Em 1936, também uma coisa que eu achei super interessante. Em 1936 surge um novo curso de biblioteconomia em São Paulo, feito pela Divisão de Bibliotecas do Departamento de Cultura da Prefeitura. Então, o Departamento de Bibliotecas cria um curso, e o objetivo dele era capacitar as pessoas que atuavam na biblioteca e que não tinham essa questão técnica, e que eram então os amantes do livro, o professor, o poeta, o escritor, que gostava de viver entre os livros, mas não tinha essa condição técnica de fazer esse preparo, que é importante também essa questão técnica, para o leitor também poder resgatar a informação, que senão
os livros amontoados numa biblioteca vira depósito, a pessoa não consegue chegar à informação. Então aqui mostra o perfil do leitor bibliotecário, aquela pessoa que gostava de estar entre os livros, que gostava de ler, que era um intelectual, então buscava a biblioteconomia então, para aprender a questão técnica. Então aqui a gente tem o bibliotecário leitor, né? E uma coisa interessante é que como hoje a gerência de bibliotecas da cultura, ou então a gerência de mídia e educação, fizesse um curso de capacitação de pessoas que trabalham nas bibliotecas e que virasse uma escola de biblioteconomia. Então achei isso assim muito legal. Durante a década de 50, o currículo, então, era puramente tecnicista. Caiu um pouco essa questão mais cultural da biblioteconomia. O centro da biblioteca era o livro e o documento, e não o leitor, que é uma coisa que a gente está resgatando agora, né? Como eu falei, nada adianta uma biblioteca lotada de livros maravilhosos se não tiver quem leia esses livros. Da década de 60 para cá, muda um pouco essa questão da formação do bibliotecário, volta um pouco a questão humanista da profissão, só que a gente tem um perfil novo de aluno. Se antes já era aquele intelectual formado, se era o poeta, se era o escritor, se era alguém que já tinha um curso superior, que procurava a técnica, é um aluno novo, vindo do ensino médio no vestibular. Quando também regulamenta a profissão de bibliotecário, muda um pouco esse perfil de aluno. A entrada na faculdade, então, fica valendo o vestibular. E hoje eu me preocupo um pouquinho mais com essa questão do Enem, porque a gente não tem mais o candidato vocacionado que procura o curso de biblioteconomia como primeira opção. Muitas vezes quem vai dizer o curso que o aluno vai frequentar é a nota de corte. Então, mas essa pesquisa então vai ficar para o pós-doc. A gente vai seguir o trajeto. Isso tudo eu pesquisei, o Francisco Chagas Souza. Aí eu trago uma bibliotecária, que é o Zerevezeira aqui do Salão do Livro, que é a Silvia Castrilhon, que ela diz que eu usei alguns teóricos para jogar uma luz na pesquisa, né? E eu trago a Silvia como epígrafe da minha pesquisa e também do texto que eu fiz para Memórias Literárias, que diz que ao bibliotecário cabe ser um leitor contínuo, um intelectual capaz de transbordar seu comprometimento com o que foi escrito, com o que ainda pode ser escrito a partir da fantasia, e que todos reservem suas memórias como patrimônio maior. Então, mais uma vez aqui, a leitura não como uma atividade estanque, mas como uma prática contínua para esse intelectual que vai, então... Aqui eu acho interessante que ela fala que não só o que foi o escrito, mas o que poderá vir a ser. Então, aqui o bibliotecário, no meu entender, não só como formador de leitores, mas como formador de escritores também, que também é um papel da biblioteca, é resgatar a memória, é registrar a memória local e incentivar a prática da escrita também para os seus leitores. Aqui eu trago a Ana Maria Machado, naquele texto que eu já comentei, do Sangue das Veias, que ela diz que é imprescindível que os que formulam e aplicam os projetos de estímulo à leitura estejam embebidos, embriagados desse convívio íntimo, entusiasmado com textos literários. Ninguém se embriaga de uma dose de nada, né? A gente se embriaga depois de tanto beber, né? Então é isso que o bibliotecário tem que fazer, é beber para, então, entusiasmado, aplicar os projetos de leitura. E aqui também eu trago um fragmento muito interessante desse texto Sangue nas Veias, da Ana Maria Machado, que diz que essa prática de conviver com a literatura é algo mais fundo do que um hábito de leitura. Aí eu coloquei um sinalzinho, que aí eu abro um parênteses aqui para citar Bartolomeu Campos de Queiroz,
quando ele diz que o professor tem que ter o hálito da leitura. Então aqui eu vou parafrasear e dizer que o bibliotecário tem que ter o hálito da leitura. O que é o hálito? É alguma coisa que a gente comeu, que a gente digeriu, que o sabor ainda está na boca, né? Então não é... E aqui a Ana Maria diz que essa prática da leitura é algo muito mais fundo que o hábito de leitura, que as pessoas dizem muito do hábito de leitura, mas o hábito é uma coisa mecânica, é escovar o dente, é acordar todo dia daquele horário, e a leitura ela não pode ser vista como uma coisa simplesmente mecânica, porque ela envolve todos os sentimentos, ela é muito sensorial. Então aqui a Ana Maria diz que ela é algo muito mais fundo que um hábito de leitura. Ela representa também o acesso de cada indivíduo a um patrimônio comum, que herda de toda a humanidade e veio sendo construída pelos séculos afora. É um legado estranho, que não diminui ao ser dividido. As coisas materiais, quando a gente divide, a gente perde uma parte. Mas a leitura, quando a gente divide, a gente ganha uma parte, porque eu vou dominar aquilo, vou ter aquilo que eu entendo, que eu gostei, que me fez feliz, e o que você entendeu, o que você me passa, o que você me passa. Então a gente amplia esse patrimônio ao dividir, né? Mas, pelo contrário, cresce e se fortifica ao ser compartilhado. Mas ninguém tem acesso a ele inteiro de uma vez. Tem que ser aos poucos, por meio da lenta formação de um repertório que habilite a fazer comparações e escolhas. Então, esse é um processo lento. Uma ação esporádica na biblioteca, uma vez que se conte história aqui, uma vez que faça uma roda de leitura ali, não vai formar o nosso leitor, porque o leitor se forma diante de uma lenta formação, de um repertório. Então, quando se fala de repertório, você fala de multiplicidade, de diversos tipos de texto. É de poesia, é de prosa, é de receita, é de vários tipos de texto, texto informativo, é o texto do jornal, é o texto do celular. Por que não? Hoje todo mundo tem um celular na mão. E nessa pesquisa que eu fiz com os estudantes de biblioteconomia, 100% dos alunos usam diariamente a internet através do celular. Por que não fazer projetos de leitura pelo celular, uma roda de leitura virtual, que o aluno possa acessar de casa, o leitor em geral? E é esse repertório que vai habilitar o leitor a fazer escolhas, o que ele quer para ele, o que ele gosta. Depois que a gente apresenta um cardápio de sugestões, ele vai escolher o que ele gostou. Então a pessoa nunca vai gostar de poesia se a poesia não for apresentada para ele, né? E fazer comparações. Então, antes do cara ir lá e censurar um livro, jogar na fogueira, ele tem que ser um leitor. Ele tem que ter um repertório para ele saber o que ele está fazendo e o que ele está escolhendo, antes da gente entrar nessa questão da censura na literatura infantil. E aqui eu trago, como eu falei, que eu não ia trazer resposta nenhuma, que eu só ia trazer perguntas, então, para depois do Volney, a gente abrir para os bibliotecários, porque a ideia é essa, é fazer uma roda de conversa onde todos participem. Então, a minha pergunta é: a leitura informativa, literária, teórica, faz parte do cotidiano do bibliotecário? É essa prática contínua? Isso acontece por necessidade ou por gosto? De que forma os bibliotecários hoje formam leitores? Então, são essas perguntas que vão ficar para a gente discutir, então, daqui a pouco. Muito obrigada. Apenas uma recomendação. Quando for feita a leitura pelo celular, cuidado com os textos que não são de autores, cuidado com os textos apócrifos. Eu recebi há dias atrás de uma amiga minha um texto recomendando da Adélia Prado. Eu li e disse: isto não é Adélia Prado. Pela estrutura do texto, pelo que está escrito ali, não é Adélia Prado. E aí, a partir de uma frase que a Adélia Prado disse:
A Alma é Erótica, tem um texto na internet que circula como se fosse de Adélia Prado, e não é, é de uma... Aí eu fui pesquisar, fui procurar, é de uma menina chamada Fabíola Simões, e esse texto circula todo mundo como Adélia Prado. Então, cuidado com a autenticidade dos textos que circulam na internet. Olá, bom dia, prazer, obrigado Bia, obrigado Fundação, obrigado Marisa, obrigado Silene por dividir, e obrigado a todos vocês por a gente estar aqui. E, bem, eu não sou bibliotecário, tenho uma convivência muito grande com diferentes tipos de biblioteca, e sempre atuei na questão mais... de políticas públicas para essa área, na área de formação. Trabalhei na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da qual me possibilitou conhecer bibliotecas comunitárias, me possibilitou conhecer as bibliotecas escolares do município do Rio de Janeiro e outros municípios. Obrigado, Beth, por estar aqui. E parabéns por fazer esse salão, pela essa continuação, porque justamente a literatura, as bibliotecas são espaços de resistência. Silene falou tantas coisas tão importantes, e eu vou aproveitar o seu gancho e destacar algumas coisas, porque a gente não combinou, mas eu acabei antes anotando umas coisas, e eu anotei aqui prazer e necessidade. E a Silene fecha aqui com a questão da necessidade ou o gosto, né? Então, essa questão da importância, porque uma gera a outra. O prazer gera a necessidade, tanto quanto a necessidade também gera o prazer. E isso é fundamental no papel do bibliotecário. Silene traz umas questões muito importantes nesse trabalho do mestrado dela, nesse histórico de como se construiu os cursos de biblioteconomia no Brasil e das influências tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E isso é importante para a gente entender como é que as bibliotecas se situam hoje e como é que as políticas públicas, seja federal, estadual, municipal, não conseguem enxergar essa construção para poder contribuir para a questão da formação e construção de novas bibliotecas e a questão da grade curricular do bibliotecário, que é algo que a gente discutia muito no Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Educação, junto com a FEBAB, junto com o CRE, o Conselho Federal de Biblioteconomia, dessa necessidade de rever este currículo para que entrasse outras questões que são demandas atuais, mas também que resgatasse um pouco dessa questão cultural da Europa. A gente que viaja bastante vê que a biblioteca é um espaço vivo no seguinte sentido: não é um espaço atrolhado de coisas, de pensar em fazer milhões de coisas, mas um espaço onde o leitor esteja no centro das ações. Eu tenho duas colunas, eu escrevo para o Publish News e agora estou escrevendo para a revista Bibliô, que é uma revista dedicada aos bibliotecários e está na Carta Capital. E o texto de estreia sobre a revista Bibliô falava um pouquinho dessa conexão dos umbigos. Porque o leitor, ele tem várias interferências, ele sofre várias interferências, e o papel das bibliotecas, seja a biblioteca escolar, a biblioteca comunitária, a biblioteca pública, a biblioteca particular, a biblioteca de casa, todos esses espaços e todas essas pessoas que são promotores de leitura interferem na construção, na formação desse leitor. Então não dá para a gente ficar brigando, dizendo eu formo leitor, não é a biblioteca escolar que forma o leitor, é a biblioteca pública que forma o leitor. Não, todos nós contribuímos na formação desse leitor. Então todos nós temos que estar trabalhando em conjunto. A necessidade da biblioteca escolar estar ligada à biblioteca comunitária que tem no seu bairro, à biblioteca pública que tem no seu município, estar ligada a esses eventos que estão acontecendo, faz com que a gente não só se recicle, mas que a gente construa espaços de formação onde o leitor esteja no centro de tudo isso. E uma das coisas que tem acontecido muito, e a gente sabe que tem a Simone da Secretaria de Educação do Rio, essa persistência para que a gente tenha um trabalho de formação. A Fundação tem um trabalho
excelente há anos, junto com a Secretaria de Educação, de formação dos bibliotecários, dos atendentes de biblioteca, dos professores, que isso é fundamental para que a gente possa está fazendo um processo, inclusive, de resistência dentro do setor público, porque toda vez, e a gente viu isso agora recentemente em São Paulo, onde os espaços de leitura, salas de leitura e brinquedoteca foram fechadas pela necessidade de ter sala de aula. Isso é um grande problema da gestão pública, porque a gestão pública, ao invés de pensar um planejamento, ao invés de pensar ações, a primeira questão é: fechamos os espaços de biblioteca, espaços de leitura, de computador, de brinquedoteca, para alfabetizar, onde no processo, principalmente na educação infantil, a gente vai... A Silene estava aqui dizendo, isso aqui agora eu vou ver no doutorado, isso aqui eu vou ver no pós-doc. A gente, quem se alfabetiza, continua estudando ao longo da vida, vai continuar trabalhando. Agora, a criança precisa, neste primeiro momento, de um espaço que seja formador, que seja lúdico, do imaginário, e a literatura tem tudo a ver com isso. A literatura é esse espaço que permite. Então, tirar o espaço de leitura, a biblioteca da educação infantil, é tirar um pouco dessa formação de cidadão, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que... E o bibliotecário é a pessoa que mais está neste espaço e que tem mais condições de, inclusive, dizer para a gestão pública que isso não pode acontecer. Então, o bibliotecário, ele tem um papel não só de formador de leitor, mas um papel de formador de cidadão e de garantia que esse espaço aconteça e não seja fechado. O bibliotecário tem um papel fundamental de brigar pelas políticas públicas que já estão estabelecidas e melhorar elas. Então, quando a gente falava dessa questão de qual é o papel, o que precisa na formação de leitor, porque tem algo que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória, que é assim: a gente consegue fazer um projeto de leitura um ano muito legal, porque a gente tem alguém que compra esse projeto, tem uma secretaria que compra, aí muda tudo. Não precisa nem mudar o governo, porque as mudanças acontecem, infelizmente, no nosso país, muito rápido dentro do próprio governo. Aí muda tudo e diz assim, não, a gente já não vai mais fazer isso. Aí a gente perdeu tudo aquilo e a gente fica... A Beth tem um texto que ela fala que a gente está sempre na tentativa de construção de políticas públicas. A gente ainda não conseguiu ter uma política pública consistente para a área da leitura. E isso é fundamental para a gente entender que toda aquela ação que a gente faz de alcançar o livro, de fazer o projeto junto com a sala de aula, ele precisa estar garantido nesse espaço da política pública, porque senão ele se desmancha num piscar de olhos. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que entender que a biblioteca pública é o equipamento cultural que mais está no território brasileiro. A gente tem 162 municípios, pelo menos essa é a última pesquisa, isso varia de acordo com os dias, né? Enquanto dormimos, pode ser que fechem ou abram bibliotecas, mas 162 municípios dos mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil com bibliotecas públicas. Salas de cinema que não tem. E a gente tem salas de cinema, não chegam a 3 mil salas de cinema. Museus, são quase 3.500 museus. Isso significa que o acesso à cultura, ao conhecimento, está muito ligado à biblioteca. Então, esse equipamento, que tem que ser um equipamento democrático, que tem que ser um equipamento independente do meu gosto como bibliotecário, que tem que dar acesso à teoria, à informação, à literatura, das mais variadas fontes, ele
é o único equipamento que a gente tem em quase todo o território nacional. Então, a importância que a gente tem deste equipamento e que a gente brigue para que tenhamos novos equipamentos, tenhamos melhorias dos equipamentos. Eu digo isso porque a gente está num momento também muito difícil no Brasil, que inclusive quem está nas gestões públicas diz que a biblioteca está falida. Isso é um grande erro. Primeiro porque provavelmente a pessoa não é uma pessoa que convive com as bibliotecas. Pode até ser bibliotecário, mas às vezes uma pessoa que fez biblioteconomia e seguiu carreira nessa área, foi para a universidade, mas não convive com o dia a dia das bibliotecas. Essa é a grande diferença, porque vocês sabem, quem está lá na biblioteca escolar, na biblioteca pública, na biblioteca comunitária, sabe que a biblioteca não está falida. O que a gente precisa sempre é buscar condições para melhorar. É renovar, seja acervo, seja as nossas práticas, as informações, a cabeça, a forma de atender, o espaço, né? Isso tudo, como em qualquer área. Mas dizer que a biblioteca pública está falida, isso é um grande desserviço. E também, acho que a Silene traz algo muito importante, que são as influências que a gente teve, seja da Europa ou dos Estados Unidos. Mas a gente tem que entender como se constituiu a educação e a cultura no nosso país. Como as coisas aconteceram, para a gente entender como é que as nossas bibliotecas funcionam, né? Querer implantar uma biblioteca, um sistema de bibliotecas, uma ação tal e qual a gente encontra na Europa, é claro que não vai funcionar. É claro que não vai funcionar. A gente tem que sim ter referenciais como este e buscar, mas a gente tem que entender. Quando eu estava no Instituto C&A e a gente trabalhava com as bibliotecas comunitárias, não tinha um padrão de biblioteca comunitária. Não era, por exemplo, só para dar um exemplo que nada contra, mas, por exemplo, um boticário que tem todo aquele padrão de estandes, de produtos. As lojas de franchise não tinham padrão. O que a gente tentava construir, assim como sei que tentam construir aqui na Secretaria de Educação, são as bibliotecas escolares, as bibliotecas comunitárias com a cara daquela comunidade, respeitando aquela comunidade, ouvindo aquela comunidade. Aí isso sim dá certo. Quando a gente teve experiência com escola de leitores, que a gente foi para a Colômbia, eu nunca esqueço, uma bibliotecária, a primeira edição, e eu estava ainda na época escrevendo para o jornal da Finilige, ela lá de uma biblioteca comunitária, que agora não vou me lembrar, ela disse, bom, para ser bibliotecário, você tem que se untar, né? Como se você passasse azeite, se untar de gente. Se você não gosta de gente, você não pode ser bibliotecário. Porque justamente isso, a Silene trouxe muito bem, tudo que a gente faz é pensando no leitor. E o leitor é gente. É a razão da biblioteca. Então, todas as nossas ações, eu sempre disse que todas as ações de promoção da leitura, você me diz aí do meu tempo, todas as ações de promoção da leitura têm que reverter para a biblioteca. Eu tenho um clube de leitura que chama Clube de Leitura Quindim, em que as pessoas fazem assinatura e recebem livros nas suas casas. Que isso também é importante, ter o livro sendo esbarrado em todos os lugares. Esbarrando nos livros em todos os lugares. E aí quando a Globo News disse, eu quero fazer, a gente queria fazer uma entrevista, pode ser num café, não sei, eu disse, não, a gente vai fazer a entrevista numa biblioteca. Porque toda ação tem que levar para esse espaço que é o espaço mais democrático, que não é necessário comprar o livro, que não é necessário estar na livraria, tudo isso é importante, mas o espaço mais democrático é a biblioteca. Aí já liguei para a Simone, a gente foi lá para uma biblioteca no Meia, porque a importância de a gente mostrar num veículo de comunicação como a Globo News, atrás tinha uma biblioteca, de criar o imaginário na população, aquelas estantes, aquele espaço da biblioteca que eles filmaram lá fora, isso é fundamental. Eu escrevi recentemente um artigo falando justamente isso, sobre o papel da comunicação na promoção da leitura. A gente tem, infelizmente,
a questão da comunicação pouco dá espaço para a questão da promoção da leitura. Tinha que o Jornal Nacional do Rio de Janeiro, o Jornal Nacional, o Jornal do Almoço do Rio de Janeiro, tinha que estar direto aqui. Eles tinham que estar fazendo o Jornal do Almoço aqui, direto de dentro do salão, porque essas coisas são importantes. E aí às vezes a gente vê a notícia quando fecha uma biblioteca, que é um papel também importante da comunicação para incidência nas políticas públicas, mas a gente só vê sempre notícias muito tristes às vezes em relação. E aí a gente tem todo dia, eu tenho certeza que todo dia os jornais, ou toda semana, os jornais aqui do Rio de Janeiro teriam lindas matérias para fazer sobre biblioteca pública, sobre biblioteca escolar, sobre biblioteca comunitária, uma vez por semana, se eles dessem espaço, de grandes projetos de leitura, de coisas que estão funcionando. Isso tem uma função fundamental, primeiro para a nossa comunidade saber que existem esses espaços, né? E quais os serviços que são oferecidos. Segundo, para entender que esse imaginário, esse valor simbólico da leitura, do personagem, do profissional bibliotecário, né? Porque a gente tem criado há anos um estereótipo de bibliotecário que não é real, que não é verdade, que foi criado, não sei porquê, com a intenção de afastar, porque a gente precisa entender que acesso à leitura, acesso à informação à literatura é acesso ao poder. Então, afastar a sociedade deste acesso é tirar dela também o poder de escolha, de decisão, do contraditório, né? Então, foi criado toda uma mística em cima deste espaço e desse personagem bibliotecário que não é real, que não é o que a gente sabe que existe. Então a gente tem que lutar cada vez mais para que esse espaço e o bibliotecário seja respeitado, para que o professor seja respeitado, porque a coisa que mais diz é assim, é difícil porque o professor não tem formação. Gente, parou, esse discurso também já era. Não é, o professor tem formação sim, ele precisa se qualificar o tempo todo, é óbvio, como qualquer profissional, como médico, é dizer que o médico não tem formação. Não é verdade. É claro que ele precisa se qualificar, e são as novas tecnologias, e são as questões. Mas isso é fundamental para que a gente pare com alguns conceitos de que não nos ajuda, né? E eu acho muito importante a gente falar isso, porque está uma onda de que a biblioteca pública está falida. Ela não está falida. Muito pelo contrário. Hoje em dia, a biblioteca pública é fundamental para a construção da nossa cidadania. A biblioteca escolar, então, mais ainda. Existe para mim, pelo menos, existe uma trajetória que seria muito importante, que se a gente conseguisse garantir, que é a biblioteca escolar, né? A gente tem a Lei 12.244 de 2010, garantir que toda instituição de ensino tenha uma biblioteca escolar, porque é um trajeto do leitor muito importante, se ele pudesse ter acesso à biblioteca escolar, a partir daí entender. E agora, quando o Dória mandou fechar alguns espaços de leitura em São Paulo, aí ele disse assim, não, mas as salas de aula vão ter livros nas salas de aula. Isso não é a mesma coisa. E aí eu fiz isso, eu fiz uma coluna que deu muita mídia, teve até deputado, senador ligando pedindo se era real o que estava acontecendo, mas porque o que acontece? Ter livros na sala de aula é tão importante, mas não é mais importante porque eu preciso criar o valor simbólico desse espaço. Porque senão eu não vou frequentar a biblioteca pública, eu não vou frequentar a biblioteca comunitária, eu não vou frequentar a biblioteca da universidade, porque eu não entendi que ali é um espaço, assim como há anos o salão tem a biblioteca da criança, a biblioteca do jovem, a biblioteca do professor, a biblioteca do bebê. Isso é criar valor simbólico para a comunidade sobre a importância
deste espaço, deste papel formador que é a biblioteca. Então, não é só ter livros, não é só distribuir livros, ter ações de distribuição de livros. Não, a gente precisa entender que existe um espaço destinado à informação, à cultura, à ficção. Acho que para finalizar, né, Marisa, que eu já falei bastante, e a gente abre. Deixa eu ver. Porque eu fui anotando algumas coisas aqui. Tem. Uma das coisas que eu também tenho visto nessas andanças pelo Brasil e até fora do Brasil, a gente encontra, e o que a Silene falava, daquele bibliotecário que é leitor. Bom, eu lembro que a gente sempre discutia assim, a qualidade da biblioteca, do espaço da biblioteca, não tem a ver com quantidade, e sim tem a ver com os livros que estão lá, que foram escolhidos para estar lá, e tem a ver com o conhecimento que a pessoa, que o bibliotecário que está nesse espaço tem deste acervo. Porque um livro possibilita muitas leituras. Então, um livro, ele também é vários livros, são vários livros. Então, quer dizer, um livro, se eu tiver uma biblioteca com 500 livros e o bibliotecário conhece esse acervo, o bibliotecário sabe, ela representa 5.000 títulos, 10.000 títulos. E tem uma coisa, eu trabalhei quando adolescente em locadora, que hoje nem existe mais, locadora de VHS, de vídeo, que nem existe mais, né? E aí o que acontecia? Eu era muito cinéfilo, eu via muito filme, e chegava lá, a pessoa dizia assim, eu não sei o que eu vou levar, hoje eu queria levar um filme para assistir, que eu não vou sair de casa, mas eu não sei. Aí eu começava a perguntar sobre os filmes que tinha assistido, quais eram os últimos filmes que gostou, o que não gostou. Como eu conhecia os filmes que tinham na locadora, eu sabia indicar. No outro dia eu chegava para devolver e dizia, muito bom, era isso que eu estava precisando, era isso que eu queria. Da mesma forma, acontece com o leitor. Porque a Ana Maria tem uma fala que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, que a leitura é como namorar, né? É um namorado. Você namora um, não gostei, larga, namora outro, até que você encontra alguém que você resolve namorar por um tempo maior, que você vai fazer essa leitura. Deixa o sangue nas veias. Da mesma forma que é isso, se a gente conhece o nosso acervo, o leitor vai dizer, eu não gosto de ler. Mas você gosta de assistir o quê? Quais são os desenhos? O que você gosta de fazer? A partir desse conhecimento do leitor, você pode sim trazer a literatura, a ficção para ele. A gente no Clube de Leitura Quindim, a gente tem um instrumento que eu aprendi aqui na Fundação, que é fundamental para quem está próximo ao leitor, no caso os pais, que é o Diário do Leitor. Que o Diário do Leitor é uma ferramenta, um instrumento que vai fazer com que o leitor escreva suas percepções e a pessoa que está próximo, seja o pai, seja o bibliotecário, seja o professor, vai através desse registro tentar ver como é que está a evolução desse leitor, tentar entender onde estão as barreiras, onde estão as dificuldades. Isso ajuda a quem está nesse processo, contribuindo da formação do leitor. Então isso é fundamental. Isso ajuda o próprio leitor, porque o leitor depois vai lá ver o que escreveu, o que deixou, onde gostou, o porquê que não gostou. Porque às vezes a gente não tem a percepção, e às vezes não, é quase sempre, do que a leitura, do que a ficção está fazendo com a gente, né? E esse registro é algo fundamental e importante. Bom, para terminar, e aí a gente abre para o bate-papo, eu acho que assim, a gente tem uma demanda muito grande de formação em relação a bibliotecários para atender os espaços. E isso é uma polêmica, inclusive, até quem trabalha na gestão pública que tem essa coisa.
Toda biblioteca escolar tem que ter um bibliotecário, toda biblioteca pública tem que ter um bibliotecário, toda biblioteca comunitária tem que ter um bibliotecário. Eu sou totalmente a favor disso. E eu dizia ao Conselho Federal de Biblioteconomia, dizia à FEBAB, quando me reunia lá no Ministério, vamos estudar um planejamento para que isso aconteça. Essa é a função dessas instituições também, para ajudar, né? Eu sempre brincando assim, porque com essa história de que está morto, que a biblioteca está morta, eu disse assim, gente, vamos então dissecar o cadáver e ressuscitar, porque o que a gente precisa é entender essa trajetória e entender. Precisamos brigar para que os bibliotecários estejam nesses espaços, precisamos. Mas a gente também precisa entender que a gente não pode deixar que a biblioteca não funcione se não tem esse profissional. Porque aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente até tem uma demanda muito grande de bibliotecários sendo formados. Mas no Norte e no Nordeste, não existe bibliotecários o suficiente para atender as demandas. E não existe pessoas do Sudeste que queiram sair para o Nordeste. Essa também é uma questão. Que tem uma questão de diferença salarial. Por um salário atrativo, muitos bibliotecários com certeza iriam. Mas então, por isso que eu digo, a gente precisa construir no Brasil uma forma e um planejamento para fazer isso acontecer. E esse papel de a gente fazer incidência, de a gente brigar por esse espaço, tem a ver com a gente também ter um entendimento disso. Não dá para a gente só brigar por brigar. A gente tem que entender os cenários e fazer a construção. Eu aprendi com os adolescentes de Parelheiros, interior de São Paulo, de uma biblioteca comunitária. Os meninos todos, praticamente quase todos, estão fazendo biblioteconomia. Que muito legal, uma biblioteca apoiada pelo Instituto CIA, uma biblioteca que tem uma ação muito forte com meninas adolescentes que estão grávidas, de Parelheiros. Eles têm uma ação, eles ganharam um espaço que, tipo assim, não tinham de botar, ganharam um espaço que é do lado do cemitério. E lá eles transformaram numa biblioteca, eles fazem o sarau do terror dentro do cemitério. Então, e aí, eles fazem coisas, e aí foi muito legal, porque eles mostraram que o cemitério também é lugar de vida, eles fizeram toda uma construção para mostrar que a literatura pode estar em todos os espaços. E aí eles tiveram uma vez num encontro com a secretária de Educação, e a secretária de Educação disse assim, não, porque a gente não tem dinheiro, porque isso, porque a gente não consegue, porque a gente não sei o que. Normal, que a gente já conhece e tudo. Aí um dos meninos levantou a mão e disse, secretária, eu já entendi que você não consegue dar conta e fazer tudo. A minha pergunta é, como eu lhe ajudo? Então, a questão é como nós, eu não sou bibliotecário, né, mas como vocês bibliotecários, como nós promotores de leitura, contribuímos para mudar esse cenário. E não é só brigando é uma parte. É entendendo e dando as mãos e construindo juntos. É sentando. Bom, se não existe diálogo, aí a gente vai para a briga. Aí a gente vai para. Mas assim, se existe a possibilidade de dialogar, é como a gente ajuda a construção desse espaço, da garantia das bibliotecas escolares, públicas, comunitárias. E aí tem uma coisa que também, discutindo, que é assim, a biblioteca pública é melhor que a biblioteca comunitária. A biblioteca comunitária é menor que a biblioteca escolar. Gente, são papéis e são fundamentais todas na construção, se botarem o leitor no centro, né? Então é isso. Só para complementar, eu também vou escrever para a Bibliô, e meu artigo de estreia vai ser falando do Salão do Livro. E ontem eu entrevistei a professora Graça
e ela é professora de biblioteconomia, uma das votantes do prêmio, e a gente falava sobre os desafios de formar formadores de leitura. E uma das coisas que eu assim me deparei, que fiquei triste na minha pesquisa, é que hoje, faltou pontuar hoje a universidade, né? Ela quase não tem disciplinas que tratem da leitura, principalmente a literária. Tem uma disciplina optativa, que é biblioteconomia e leitura, que é oferecida quando tem algum profissional que queira, então tem esse vácuo na academia. Mas como a professora Graça disse, o profissional tem que buscar a especialização. Então ela fez especialização em literatura infantil e juvenil, mestrado e doutorado em educação, que a gente busca, então, a capacitação que a universidade não apresenta, né? E era essa briga que a gente tinha lá no MEC para mexer no currículo do curso de biblioteconomia, porque realmente é necessário, não pode ser optativo. Eu fiz especialização em literatura, Patrícia Lacerda, do Instituto C&A chegando. Eu fiz especialização em literatura infantil e juvenil e eu via que era uma opção, inclusive do curso de pedagogia, a questão da literatura. Isso não pode, porque a gente está falando do ser humano e tudo que abarca o ser humano. E a ficção é fundamental no ser humano. Então, se quem vai trabalhar com o ser humano não está embebido de ficção, está deixando de acessar o que é humano. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Bom dia, eu me chamo Gabriel, faço biblioteconomia na UFRJ e na verdade não é uma pergunta, é um comentário a tudo que foi dito aqui, né? Tem se falado sobre essa questão do aluno que entra na biblioteconomia sem a vocação, por ser uma segunda opção, e também pela questão do formador de leitura, né? E eu acho que isso é uma coisa que converge um pouco, porque eu vejo enquanto aluno de biblioteconomia, que teve Bíblia como segunda opção, que dentro da academia a formação de leitura não é valorizada. Então a gente entra e a gente se depara com uma formação totalmente tecnicista, e quando a gente vê o panorama fora da universidade, realmente de profissional bibliotecário, os salários e tudo mais que envolvem sistemas de informação, que envolvem a automação de bibliotecas, são muito mais sedutores que esses, né? Os de formação de leitores. E eu acho que na verdade é uma coisa que peca dentro da universidade, porque a gente, como alunos com segunda opção de biblioteconomia, não temos perspectiva. A gente entra dentro da biblioteconomia e quer ser apresentado às coisas, e isso não é apresentado a gente. Hoje eu me entendo como mediador de leitura, como contador de histórias, mas foi porque eu tive uma Lúcia Fidalgo na minha vida. E isso é incrível, porque é uma coisa que eu tive durante 2 períodos e mudou completamente o meu jeito de ver a biblioteconomia. Então, é realmente essa questão da gente ter que debater dentro da academia o papel do bibliotecário social e da gente colocar em peso qual o papel desse bibliotecário e qual a importância dele dentro da biblioteconomia. É isso, obrigado. A UFRJ ainda tem essa disciplina, na Unirio não tem. Eu tive agora, faz umas 2 semanas, na Universidade Federal Fluminense, lá no curso da Nilma Lacerda, que eles estão fazendo algo muito legal também, que se chama roda de conversa, alguma coisa, bate-papo, não, é roda de prosa, roda de prosa. E aí ela tem trazido pessoas de fora, ela junta, inclusive, a Maíra, que é a aluna dela, que também, a filha dela, que também é professora. Então eles juntam a especialização em literatura infantil e juvenil e mais o pessoal da pedagogia, juntam, fica 4 horas, a gente ficou 4 horas falando e debatendo sobre essa questão do bibliotecário, do professor, da mediação de leitura. E isso é extra classe, isso tem sempre um professor ou outro que quer fazer, mas eu acho que essa questão da valorização que você toca, que é muito importante, a gente tem que entender, não é que tem que entender, né? Mas assim, a questão da leitura, a questão da promoção da leitura, das políticas para essa área, ou da cultura como um todo, nunca
foi valorizado. A gente até tem um movimento muito maior, né, Beth? Você que começou há muito tempo, tem um movimento maior agora de discussão, de ações, de inclusive cursos nas universidades, seja de literatura, de especialização. A gente tem esse movimento maior. O que a gente não pode deixar, e aí tem que ter esse processo de resistência, é que isso pare, que isso diminua, porque a gente vai estar. A gente tem que entender que a gente está dando acesso a questões que são muito importantes, que são poderosas. Então a gente vai estar sempre, o tempo todo, por alguns lados, tentando ser burlado, tentando ser cortado, sendo desvalorizado, vendo isso. A Silene falou em relação a esse livro que deu tanta polêmica, do José Mauro, porque... E assim como deu polêmica em Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, assim como deu polêmica o ano retrasado, um livro de educação sexual que é pela Companhia das Letras, que o Bolsonaro... Da Ponte do Diabo. Assim, porque, e aí, neste livro, eu lembro, eu estava no Ministério da Cultura, esse de Educação Sexual, que vendeu milhões na França, e que a companhia editou aqui, o MEC logo se assustou e não, vamos recolher. Aí quando viram que não foi o MEC que comprou, que foi o MINC que comprou para as bibliotecas, eles se aliviaram, e aí chegou lá. E aí eu disse assim, não, a gente não vai mandar recolher, a gente vai responder, vai justificar a importância de uma biblioteca pública ter todo o conteúdo necessário, porque não somos nós que vamos dizer o que tem ou que não tem, assim como existem vários projetos de lei que chega lá obrigando assim, a toda biblioteca pública ter a Bíblia. Bom, se é obrigatório ter a Bíblia, ela tem que ter o Alcorão, ela tem que ter todos os livros que trabalham as religiões, né? Não pode ter uma única informação. Este é o papel. E aí, neste caso, por exemplo, que sempre acontece com o MEC, é recolher. E eu acho que assim, eu entendo vários pontos de vista, mas a questão é, o que é o processo da educação, se não de problematizar, de discutir, né, essas questões, né? Não é, eu não estou dizendo que o MEC tinha que ter comprado, mas este é o processo da questão da educação, de discutir, de problematizar. Agora, a primeira coisa que faz é recolher, assim como a primeira coisa, não tem sala de aula, fecham-se as bibliotecas, as salas de leitura para botar os alunos na sala. Sempre com essa desculpa de que não tem dinheiro e essas coisas todas que a gente já sabe que aí é má gestão. Eu queria... Alô? Oi, bom dia. Alô? Tá ligado? Tá ligado. Não, trazendo um pouquinho de história, né? Lembrando, tem 49 anos a fundação do Livro Infantil Juvenil, e o primeiro projeto que levou literatura às escolas, de certa maneira, foi a tentativa de uma semente de leitura, que foi a Ciranda de Livros, né? Enfim, é uma história longa e a gente ainda está aqui batalhando, um salão pequenininho, o salão ano passado foi da Resistência, esse é o da Perseverança, e a importância de uma prefeitura do Rio de Janeiro, né, com a coordenação de mídia e educação, e a equipe toda está aqui presente, Simone Monteiro, que persiste, né, e persevera porque acredita, assim como tem outros também pelo país. Nós temos os concursos melhores programas de incentivo à leitura, né, que não tem prêmio nenhum em dinheiro, mas tem em livro. As pessoas vêm para cá, mesmo sem a gente poder pagar a passagem, só para receber os livros, né? E algumas coisas, por exemplo, o movimento de bibliotecas, é bom sempre lembrar, há pouco tempo a gente fez um artigo recuperando isso, porque ele faleceu, foi na época com o Otaviano De Fiore, com a Secretaria do Livro da Leitura, que lançou o programa Uma Biblioteca por Município. Naquela época, o quadro de 5.500 municípios não chegava a 3.000 bibliotecas. Isso mudou e vem mudando, que é
pesado, né, que vai refletir uma falta de importância. A questão da leitura, a ausência da presença da biblioteca na formação de professores, né? O professor não frequenta a biblioteca, ele não tem essa cadeira na formação dele, como não tem de literatura infantil e juvenil. Por isso a presença da biblioteca aqui. Para dizer, olha, tem uma coisa chamada biblioteca que tem que se aprender na escola, né? Não é, na verdade, alguma coisa que esteja desligada da educação, ou seja, a educação para nós é o espaço, né, mais democrático e importante. Eu queria lembrar também o projeto Ecofuturo, né, do Biblioteca por Município, em que a estrutura do curso, né, é uma coisa que a gente vai ao local, né, vai ao local, pede para que a parceria seja com a prefeitura e tem uma semana inteira de curso com uma bibliotecária. Você citou a Graça, ela era uma das pessoas, é que ela não tem mais tempo. E temos a Gláucia, né, Molo, lá em Campinas, que faz um trabalho belíssimo, tem a Rosinha do Maranhão, e tem uma semana inteira sobre literatura infantil. Então é um curso de 64 horas, 32, para a rede municipal dessas cidades onde o Ecofuturo instala as bibliotecas, com acervo escolhido pela Fundação, né? Enfim, mas são coisas ainda muito pontuais. Tem o Instituto CIA, que fez o projeto, né? Patrícia Lacerda está aqui, onde Volney trabalhou, e onde a gente teve inúmeras parcerias. Então, são esforços, né, pequenos, né, quando você olha para um país como o nosso. E aí é num vai e vem de interrupção, né, faz um esforço, aí anda para trás. Mas a gente não desiste. Por isso que esse ano eu falei, não, o salão é o da perseverança. Nós não podemos desistir. Não vai ser, todo mundo pergunta, como é que vai ser o ano que vem? Eu digo, não tenho a menor ideia. A gente tem que vai ser, eu sei que vai ser, né, Simone? Vai ser, e a gente está aqui. Agora, está na base da educação. Se a gente não colocar dentro da formação de professores, né, e não é tão simples como eu estou dizendo a gente colocar. Quer dizer, se não estiver presente no currículo de formação de professores com ênfase, o estudo da literatura, né, o conhecimento da literatura, eu acho incrível como é que a formação de professores no Brasil não tem uma cadeira obrigatória sobre Monteiro Lobato o curso inteiro, né? Seja para concordar ou não concordar, mas para conhecer. Então, a gente tem muito essa tendência de cantar de ouvido, né? Você escuta, repete e não aprofunda. E você, quando eu peguei o finalzinho, que você coloca a leitura literária e teórica, né? Quer dizer, tem que ter teoria, você colocou isso, né? A questão da teoria, senão você não tem fundamento, né? E essa coisa de que nós temos que batalhar para que o currículo efetivamente, por exemplo, a lei, você citou a lei. Quantas pessoas nesse país sabem da lei, né? É uma batalha. Tem a Eu Quero Minha Biblioteca, que é uma campanha do Instituto Ecofuturo também, e que a gente faz parte, né, Instituto CA, Fundação, o Movimento Brasil Literário. E como é difícil, né? E como é que isso foi perdendo, por exemplo, na área de literatura infantil, há 10 anos atrás, sei lá, Marisa Kiesel, tinha uma coluna diária no jornal, né, nos jornais, mais no jornal, de literatura infantil. Não era num caderno especial. Hoje você não encontra, né? Então, esse vazio, e aí a pergunta é até onde nós somos responsáveis por isso? Como é que a gente interfere nisso? Qual é a nossa contribuição? E, sem dúvida, o espaço da biblioteca pública, ela é um espaço o mais aberto, o mais democrático, onde as pessoas têm que se posicionar. Então, acho muito importante também que a gente resgate a história, como vocês falaram, quer dizer, a história da biblioteca nos Estados Unidos, que é de invejar, né? Na Europa, que é de invejar. Agora, tem que ver como é que é a nossa situação, como é que está presente a biblioteca nesses países no programa educacional, né? Como é que é a participação da sociedade. E, como você muito bem disse, vamos adequar, né? Mas não perdendo a perspectiva e, principalmente, não perdendo o olhar da história, para poder avançar, né? É só essa contribuição. Beth, nossa, está bem alto. E
você ficou falando, fiquei aqui lembrando várias coisas que tem a ver, e eu acho que, assim, quando a gente fala, porque também para a gente chamar a responsabilidade um pouco para a gente, vou te dizer, você que é uma das criadoras do ProLer, o ano passado, o ProLer, em Caxias do Sul, que é o grande projeto de formação, a gente estava resgatando isso no Ministério da Cultura, de uma forma, era para ter saído o edital na Flip do ano passado, valorizando todos os comitês do ProLer, ajudando no seguinte sentido de uni-los e tudo. E aí, em Caxias do Sul, ano passado eu fui para lá, e que eu sou de lá, e aí o ProLer estava esvaziado. Aí esse ano eles me chamaram também para sempre dar uma mão lá para a feira, para o ProLer, e eu disse: gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento contrário. Se a universidade não está vindo para o ProLer, vamos para dentro da universidade. E o ProLer vai acontecer como aulas dentro da universidade, no curso de pedagogia, de literatura, especialização em literatura, biblioteconomia. Vai funcionar como, quer dizer, os alunos vão ter a aula com os especialistas do ProLer, Cissa Fittipaldi, Graça Lima, Thiago Raiki. Então, todos que vão lá para falar no ProLer vão estar dentro das universidades. Quer dizer, então, se a gente fica nessa briga, porque não vem, eu faço aqui, não acontece nada. Não, a gente tem que, igual água, ir passando os obstáculos e ir chegando. A gente tinha no Ministério, estava para assinar um decreto do Ministério da Cultura que era o seguinte: município que não tem biblioteca pública não pode ter recursos do Ministério da Cultura. A gente queria ir além ainda, não podia ter recursos federais. Mas aí ele, de uma certa forma, obriga o município a olhar por que a gente está... A Biblioteca Demonstrativa de Brasília, que Beth conhece, que é uma biblioteca que é para ser formadora, está ainda fechada, estou brigando, porque quando eu saí, ela estava pronta para abrir. Então, são coisas, e aí a gente vai ter que continuar. Eu disse lá na Nilma, na universidade, que a gente às vezes fica falando, depois que a gente é picado pelo bichinho, não sei, eu não conheço esse bichinho que pica, nunca vi esse bichinho da literatura me picar. E para voltar sobre essa questão da necessidade ou do gosto, eu nunca vi esse bichinho me picar, e aí eu fiquei com febre, e agora eu gosto de literatura, e eu defendo literatura. Não, é uma necessidade. É uma consciência política. Eu entendi que é por meio da literatura que eu posso transformar o ambiente onde eu estou e construir, através do acesso à informação, ao conhecimento, à cultura, à ficção, um país mais justo. Então, assim, a necessidade me criou o gosto, mas o gosto também me leva a esta necessidade. Bom dia, o meu nome é Marília, eu sou bibliotecária do Centro Educacional da Lagoa. Eu vim hoje com a Bruna, que é... Bom dia, eu sou Marília. Sou bibliotecária do Centro Educacional da Lagoa, e eu vim hoje com a Bruna, que é estagiária das bibliotecas também, e eu queria falar sobre dois aspectos que foram citados, do papel do bibliotecário dentro de uma biblioteca escolar e da questão do bibliotecário numa biblioteca envolvida dentro de um órgão ligado à comunidade. Não está ligado a algum órgão particular, não está recebendo verba. Não é fácil realmente lidar com o aluno, lidar com a formação do leitor, mas nós somos insistentes, nós gostamos, e não há nada que derrube o nosso prazer. Eu acho que depois que o bichinho da literatura, ou o bichinho da vontade do formar o leitor pica a gente, é uma coceira que dura o resto da vida. Eu, durante a faculdade, não tive muitas matérias que falassem sobre biblioteca escolar ou sobre formação do leitor. Na verdade, foi uma formação muito ineficiente. Na época eu fiz na UF. E o que eu fui aprendendo na prática, em cursos que fui fazer depois, quando saí da faculdade, em seminários. Cheguei até a fazer uma parte da faculdade de pedagogia para poder aprender mais sobre leitura e sobre livro, porque na UF
Tem seminários praticamente o ano inteiro falando sobre isso, voltados para o curso de pedagogia. E isso virou um gosto, um prazer imenso que eu acabei levando para fora do meu trabalho, né? E nós tentamos o tempo todo fazer atividades com os alunos, desde o pequenininho da creche até o aluno mais velho do ensino médio. A Bruna tem uma experiência muito grande com isso. Os alunos da unidade que ela trabalha, o Norte Shopping, frequentam a biblioteca o tempo todo. Mesmo que você não coloque nada do lado de fora, nenhum aviso, uma exposição, eles entram porque eles já estão acostumados com a novidade, com o livro, com a leitura e, de vez em quando, com atividades surpresas que fazemos para eles. Esperamos os alunos entrarem na biblioteca na hora do recreio com livros, revistas sobre as mesas ou jogos. Temos outras atividades planejadas sempre para alimentar a vontade daquele leitor de retornar para nós. E nós temos uma atividade também que é um diário, chamado Diário da Bel, que é o nome da biblioteca Eliette Lopes. Eu tenho um também, que eu uso para fazer minhas anotações, e é esse daqui. Tá velhinho, né? Eu já estou lá há 5 anos, mas os alunos escrevem nesse diário sobre os livros que leem, as histórias que escutam e criam histórias também. Criam quadrinhos, fazem muita coisa. E trabalhando nas escolas, eu comecei a trabalhar fora delas também, fazendo trabalhos voluntários de contação de histórias, também sou contadora. E eu fui contando histórias em vários lugares, levando elementos, levando fantasias. E é impressionante a forma como as comunidades nos recebem. Eles adoram, eles querem ouvir, eles pedem para que nós retornemos contando mais vezes, fazendo outras coisas. Também passei pela Lúcia Fidalgo, que me mostrou muito a importância de se fazer esse trabalho. E eu trabalho voluntariamente numa ONG já há muitos anos, chamada Organização Livre em Movimento. Fica lá dentro do terminal de Niterói. Milhares de vezes tentaram nos retirar de lá, porque por ser uma ONG não geramos lucro. Não geramos o menor lucro para o terminal. Então já tentaram nos expulsar, mas não conseguiram. O terminal rodoviário de Niterói é imenso, né? Então esse movimento, elas ficam lá e você deixa os livros lá e as pessoas pegam livros e leem e levam para casa, não precisa devolver. Mas isso é muito antigo esse Tem trabalho. 17 anos. Inclusive, uma vez eu estive lá fazendo uma observação e uma pessoa se formou, um rapaz voltou lá, ele se formou com os livros que ele pegou ali para ler. Né? Isso é uma coisa que ninguém sabe, ninguém conhece e fica lá escondido num cantinho. Serviço enorme à população. Essa ONG tem o objetivo de cobrir os espaços que o governo público não cobria na época. Só contávamos com a Biblioteca Infantil de Caraí, quando ela surgiu, e a Biblioteca Estadual de Niterói. E as portas dela estão abertas a qualquer pessoa. Escritores, jornalistas, moradores de rua, mendigos. Tem gente que pega livro lá para formar a biblioteca nas suas comunidades. Eu sou uma dessas pessoas que se formou estudando em livros pegos de graça na ONG, porque não precisava devolver. E hoje a minha forma de retribuir o que ela fez por mim é indo para lá e fazendo distribuição de livro no terminal de graça. Todas as vezes que tem, eu estou lá como voluntária. Distribuímos livros, revistas, marcadores de livros, brindes de editoras. Mas só que é muito difícil conseguir alguma coisa, algum recurso, porque como não geramos lucro, as próprias editoras têm os pés atrás em nos ajudar com alguma coisa. Agora, nós fazemos intervenções literárias também dentro do terminal. E estamos começando um outro projeto, que é abrir salas de leitura em abrigos de moradores de rua. E em outros lugares também, ou seja, estamos levando a leitura e formando leitores aonde ninguém olha, aonde ninguém quer, aonde ninguém se interessa. A dificuldade do recurso existe também no lugar particular, seja uma escola ou uma empresa, mas a gente não se deixa vencer e está sempre criando novas formas de levar adiante, novas formas de conseguir e de manter o nosso público leitor. Na ONG e na escola, nós temos projetos de doação de livros para nós e nós doamos também para bibliotecas comunitárias, bibliotecas de presídios, fazemos muitos trabalhos assim. Estamos sempre observando o trabalho dos colegas também.
para ver o que nós podemos aprender, o que nós podemos ensinar. Observamos muito o estado de São Paulo. Eu trouxe muitas experiências de lá, que estive lá em janeiro. E o prazer que a gente tem em desenvolver esse tipo de trabalho é realmente muito grande. E as falas de vocês hoje só certificaram, estruturaram tudo aquilo que a gente já faz. Foi muito bom para nós. Obrigada. O nome da ONG? Livre em Movimento. Livre em Movimento. Eu conheço. Uhum. Tá, obrigada. Beleza. Bom, eu gostaria de contribuir. Eu sou bibliotecária há mais de 35 anos, sou aposentada, me aposentei na Biblioteca Parque, sou colega da Silene no mestrado da Unirio e, infelizmente, não tenho respostas muito positivas para os seus questionamentos, né? Eu não acho que a leitura faz parte do cotidiano dos bibliotecários. Acho que são raras exceções que pegaram o bichinho e que leem. Não fui uma grande leitora enquanto bibliotecária. Sou uma grande leitora atualmente. Claro que toda a minha tendência foi... Eu fui bibliotecária da USP por mais de 20 anos, na odontologia, então, claro que isso me levava a ler mais a parte teórica do que a literatura, por estar numa biblioteca especializada. Tive a oportunidade de ser bolsista da Biblioteca Infantil Maria Mazetti na Casa do Rui Barbosa, que o ano retrasado fomos premiados, agraciados por este salão maravilhoso que terá vida permanente. Contem conosco, né? E então essa oportunidade de leitura e tal, ela veio com a minha vivência e eu tento passar isto a outros e para quem eu atendi em bibliotecas, mas por uma experiência pessoal. Acho que o currículo da UFRJ é maravilhoso enquanto prepara para gestores de bibliotecas, que nós não temos, nunca tivemos. Os nossos gestores, quando a biblioteconomia iniciou, ou no seu começo histórico, eram pessoas ligadas à administração de bibliotecas públicas. E não eram pessoas ligadas à gestão de bibliotecas em todas as áreas do conhecimento, como a UFRJ brilhantemente contempla neste currículo. Então, não sou contrário ao currículo da UFRJ. O que eu acho é que ela falha nesta parte de não. Porque, no meu entendimento, o bibliotecário não é leitor, mas professor é. Então, por isso que eu acho que a motivação da leitura, ela vem... Claro que nós temos deficiências, não é 100%. Estou me valendo das estatísticas e quero dar aqui uma dica de leitura de um mestrado recente, de uma defesa recente da Ornelas, Adriana Ornelas, e da minha orientadora, em que está comprovado que nós não temos um percentual grande de leitores bibliotecários, mas também está comprovado que na educação, na formação de professores, é maior. E me parece que quem mais tem o dom de botar o bichinho do ran-ran na criança é o professor. Eu não menosprezando o trabalho do bibliotecário, mas eu acho que o bibliotecário está também ligado a essa parte de tecnicista, sim. Ela é um facilitador, ela é a maneira como você disponibiliza a informação ou disponibiliza a literatura. Porque se você não se valer disso, você vai acabar em censura de livros que não deveriam estar sendo censurados, que você mesmo, bibliotecário, faz. Porque nós somos a sociedade, nós também somos formadores de cidadãos. E nós temos, infelizmente, na categoria, um percentual muito alto de quem não se importa em formar cidadãos. Então, não é uma realidade bibliotecária. Não existe um bom índice de leitores entre bibliotecários. Então, portanto, não acontece nem por necessidade nem por gosto, né? A não ser quando o bichinho do ran-ran pega um ou outro bibliotecário para fazer isso. Então, aposto muito mais na formação do educador, do pedagogo, porque nele já está mais acelerado ou já tem nas suas disciplinas uma motivação maior. E o que eu
aposto, de que ele um dia descubra a biblioteca, este professor, e junto com este bibliotecário, trabalhem em conjunto pela formação de leitores, pela formação de cidadãos. E não nessa dicotomia de que muitas bibliotecárias de bibliotecas escolares, elas nem sabem onde é a biblioteca. Muito professor em escolas nem sabe onde é a biblioteca, ou o armário, ou a sala onde tem a literatura. E muito bibliotecário não aceita a opinião do professor, que está cara a cara com o aluno, que está ali no dia a dia com a criança ou com o adolescente, e que vai ser, ou até na universidade, muita gente passa os 4 anos de graduação sem saber onde é a biblioteca. Então, isso eu acho que esse trabalho em conjunto poderia ajudar a formação de bibliotecários mais leitores. E de que forma nós, bibliotecários, podemos formar leitores? Aposto também nessa situação, de que, junto à educação, junto com o professor, a gente pare de olhar para o próprio umbigo, como falou Alexandre, né? O Volney, e junte-se ao professor e aproxime o professor da biblioteca, aproxime o bibliotecário da gente, para que conjuntamente se possa fazer. Meu protesto aqui, que não é só São Paulo, que fecha bibliotecas parques, bibliotecas públicas, a nossa parque, o Pesão, com aquele investimento absurdo, meteu o Pesão e fechou, e isso é uma tristeza muito grande. Então, a comunicação deveria estar aqui, dizendo que tem o salão do livro, contando o que o salão está fazendo. Mas também deveria estar lá na porta da BPE, né, que a gente fazia um trabalho incrível com o entorno, com o pessoal do entorno. Não pudemos fazer muito, porque foi muito pouco tempo de vida. Espero que ela renasça. Aí sim nós vamos formar leitores, quando nós tivermos a oportunidade de abrir portas, ou fazer comunitárias, ou entrar nas estações de trem, ou entrar nos espaços que existem. Esses dias eu disse, eu vou fazer contação na porta da BPE. Eu também sou contadora. Hoje nós temos lá, na Letras, onde é a Biblioteconomia, um evento à noite que é sobre as bibliotecas públicas, né? E ele tem esta intenção de dizer que, se elas fecharam, o que o bibliotecário pode fazer para abri-las? Tá? Eu vou ser breve por causa do horário. Eu sinto que essa pergunta de que forma formam leitores cabe para todos nós, né? Sejamos educadores, bibliotecários, sociedade civil. No sábado a gente teve uma mesa maravilhosa aqui no encontro, que era um médico e enfermeiro com o projeto Raízes, falando de formação de leitores. Então, quando a Beth fala da questão do envolvimento político de cada um, né? Porque a gente precisa da fome para que o leitor chegue à biblioteca e encontre um bibliotecário que forme leitores. Existe um caminho aí dele sair da casa dele a ir à biblioteca. Então, nesse caminho, quem é que está formando esse sujeito? E discordo do Volney, tem o bichinho que pica assim. Nesta sala, eu tenho 4, 5 bichinhos que eu podia citar, que me picaram, que está no meu sangue, que eu já procurei vacina e não acho. E eu acho que eu vou processar então. Processo quem? Os bichinhos? Quero nem citar nome, mas tem bichinho aqui que me picou, né, Beth Serra? Né, Simone Monteiro? E que está no sangue. Não, eu realmente não... Que não sai, que bom que não sai. Eu não acredito, porque se a gente não pensa a literatura, pensa a ficção como um ato necessário para o ser humano, se a gente for consciente, a gente não avança, porque senão vai ficar numa epidemia se acontecer. Não, ele é necessário, eu preciso dar acesso à ficção, ao conhecimento, isso tem que ser consciente. Eu, como professor, como pai, como tio,
É isso, eu acredito que a gente tem que apostar em todas as instâncias da sociedade para formar um Brasil de leitores. Então, eu tenho que ser um ato consciente, senão a gente fica fazendo, a gente nem sabe. Eu lembro que quando eu fui lá na escola, pela fundação, pela fundação, eu dizia assim, não adianta a gente fazer 15 ações de projeto de leitura, ficar numa faseção. A gente tem que entender e fazer um projeto, um planejamento, para até saber aonde a gente quer chegar, qual é o impacto, o que a gente quer. Tem que ser, porque senão a gente fica numa coisa meio insana de achar que vai passar por osmose. Né? Nesse sentido, não é na questão da diversão, do prazer, eu acredito muito na questão do prazer, mas esse prazer que é eu vencer barreiras, eu conseguir avançar naquelas linhas, eu conseguir entender o enredo e captar, isso me dá prazer, né? Porque o prazer também está num texto que me machuca, num texto que é difícil, num texto que vai trabalhar com coisas mais complicadas. Então isso é o problema, não é a diversão, porque senão parece que, e não estou querendo trazer para um lado chato, essa é a minha percepção de quem há anos trabalhou e entendeu assim, eu fiz um resgate na minha história, como é que eu ainda estou em processo de formação de leitor, né? Porque eu ainda estou em processo, então como é que essas coisas se deram? Claro que teve alguém que foi muito prazeroso, uma professora da 4ª série que abriu a porta da biblioteca da escola que era fechada e disse, sirvam-se, não disse, pega só dessa prateleira aqui. Esses são pessoas que nos incentivam e tudo, mas tem um processo, porque se fosse só a professora Marta, eu talvez não fosse leitor. Aí, né? Então é um processo de construção que a gente precisa garantir, e esse processo precisa ser planejado. Não pode ser trabalhado, garantido em todas as instâncias da sociedade. Então eu acredito neste tipo de trabalho do que a gente pode discordar e estamos aqui para isso, graças a Deus, né? Nesse tipo de trabalho do que nessa coisa de repente a Marisa, que é uma grande incentivadora, que eu aprendi muito com ela, a gente lá em Barra Mansa, lembra, Marisa? Então, com o Bartolomeu, que eu aprendi muito, a gente aprende muito com o outro, a gente tem a troca, e a literatura é troca, a ficção é troca, o conhecimento é troca, mas isso não significa que é um bichinho que de repente eu passei, me picou e deu um cobreiro todo, como se isso. Quando a gente criou o programa de leitura em Caxias do Sul e ficou uma discussão, era assim, o primeiro nome que a agência de publicidade queria dar era assim, livro mágico. Aí eu lembro que eu cheguei na secretaria, estava assim um cartaz que tinha. Eu disse, o que é isso? É o nome do programa. Eu arranquei o cartaz, desculpa dizer aqui, todo mundo, mas eu arranquei o cartaz da parede e disse, esta merda. A minha chefe deu um pulo, a Luísa disse assim, isso não tem nada de mágico. Trabalhar por política pública, construção de um projeto, não é mágico, é trabalhoso, não vai ser assim, não vai ser uma vara de condão, entendeu? Eu entendo que tem todo esse encantamento, é claro, porque senão eu não lia também, mas esse processo para a formação, e aí eu concordo com você, tem que ser de todo mundo. Quando o Mink, na época que eu estava lá, me pediu uma campanha, e eu discutia com eles a campanha de comunicação, eu disse para ele, não pode ser uma campanha só a gente falar que a leitura é bom, que a leitura é legal, que a leitura encanta. Não, tem que ser uma campanha que movimente as pessoas para a ocupação das bibliotecas públicas, para a valorização do professor, do bibliotecário. A gente tem que fazer um movimento nesse sentido, porque aí a gente vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Senão a gente fica, né, abre o livrinho, sai um monte de personagem bonitinho. Isso a gente tem feito há anos e, sinceramente, tem contribuído, mas não de uma forma tão eficaz. Esta é, claro, a minha opinião. Mas eu fui uma das pessoas que ficou lá te mexendo. Olá, eu sou Helena, eu sou bibliotecária escolar na Biblioteca Municipal, Escolar Municipal de Copacabana. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi aquela última pergunta, né, de que forma formam leitores. E quando eu cheguei na Biblioteca de Copacabana, em final de 2013 para 2014,
eu percebi que a biblioteca, apesar de ser uma biblioteca escolar, ela tinha uma frequência muito baixa de meninos, né? E aquilo me chamava a atenção e me incomodava muito. Então eu fiquei pensando com a minha colega o que a gente podia fazer para trazê-los para a biblioteca, né? E aí começamos a fazer algumas atividades dentro da biblioteca para que eles pudessem reconhecer aquele espaço como um espaço deles. Então, eu iniciei com tarde de jogos, não jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, jogos de carta, dama, dominó, e isso, o War, né? Uno. Então, eles começaram, né, toda semana, dentro daquele horário, eles sabiam que eles poderiam ir para a biblioteca junto com os colegas e lá teriam uma hora de jogos. Depois nós começamos a fazer também cineclubes, né? A gente passava os filmes, depois do filme a gente fazia uma discussão sobre, eu apresentava o livro, né, sobre aquele filme que eles tinham acabado de assistir, e nós fazíamos uma discussão com eles, e após isso a gente fazia um sorteio de livros para eles. Então isso começou a chamar as crianças de volta para a biblioteca. E eu fico a uma quadra da praia, então a concorrência com a praia comigo chega a ser desleal. E isso deu um resultado assim enorme, porque os irmãos iam para a biblioteca e levavam o irmãozinho, porque ou ele estava trazendo da escola ou ele estava levando para a escola. Então, enquanto ele estava jogando, o irmãozinho pequeno estava lá na estante, nos livrinhos, folheando ou pintando, né, colorindo. Então, começou... Hoje eu tenho uma frequência de, 30 crianças diariamente dentro da biblioteca. Então, assim, minha estatística de empréstimo aumentou, minha estatística de frequência também aumentou. Hoje eles reconhecem a biblioteca como um espaço deles. Já briguei muito com muita gente por causa disso, porque eles acham que a biblioteca é um lugar de silêncio, e eu brigo com eles, eu falo, não, esse é um espaço deles, a biblioteca é escolar. Então, as atividades, eu já aviso com antecedência que vai ter barulho, que vai ter criança e tem barulho. E é muito gratificante a gente receber o troco deles, né? Deles falarem, puxa, me chamam de tia, né? Puxa, tia, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de ficar aqui na biblioteca. Então, nós estamos ali no pezinho do pavãozinho. E quando tem conflito lá em cima, eu falo, olha, não sobe, fica aqui. E eu ligo para a casa das mães e aviso, olha, as crianças estão aqui na biblioteca. Ah, então segura eles aí. Então, eu aproveito, faço contação de história, faço... desenho para eles colorir. Então, assim, hoje eles reconhecem aquele espaço como deles, e isso, assim, é muito bom mesmo. É muito legal essa experiência, acho que a gente tem muitas experiências, e acho que esse espaço como salão dá espaço para a gente trocar e discutir, não é o que existe certo ou errado, mas assim, as experiências, porque a gente aprende nessa troca. E só para finalizar, que a gente tem que finalizar aqui em relação ao horário, eu queria agradecer, mas eu queria dizer assim, que é muito... Ah, desculpa. Então vai lá. Bom dia, meu nome é Fábio, sou bibliotecário da SME, da Biblioteca Escolar de Santa Cruz. Assim, pegando um pouquinho, para ser bem breve, concordo com o Volney, a questão do bichinho, que realmente não tem, a gente que, por questão de necessidade mesmo, a gente tem que correr atrás, e depois com o tempo acaba sendo gosto, mas, assim, vou deixar bem claro, não é questão social, e sim de cultural. Eu sou da Biblioteca de Santa Cruz, lá estou tendo um grande problema em relação à questão do... para fazer mesmo os alunos frequentarem a biblioteca. Vou discordar também um pouquinho da professora, da bibliotecária, que ela falou que a gente tem que dar esse papel de educador para o professor. Eu discordo. O que acontece? Ser bem breve. No ano passado, quando eu entrei para a Biblioteca de Santa Cruz, tive que entrar na escola para poder conquistar mesmo a simpatia dos professores, para os professores levarem os alunos para a biblioteca. Só que, infelizmente, os professores que eu conheci, que fiz amizade, eles saíram da escola. E os novos professores, eles estão fechados. Eles não querem ouvir a nossa sugestão, eles estão focados em questão de nota. E a gente tem que fazer todo esse processo de novo, que, como o Vani falou, é trabalhoso.
é muito trabalhoso. Não que os alunos não queiram, mas a gente tem que fazer todo esse processo. Sobre a questão da necessidade, ou por gosto, como eu disse, né, foi a necessidade de conhecer os alunos de Santa Cruz, que eu tive que pesquisar um pouquinho na vida deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, porque não adiantava nada eu botar um livro clássico se ele não era o perfil dos alunos. E aí, com o tempo que eles começaram, não é a quantidade de pessoas que eu gostaria, mas o bom é que está crescendo o índice de procura na biblioteca. E da forma de leitores, tem um pouquinho a ver com o perfil dos alunos em torno. A gente faz encontro com autores, palestra que a colega Adriana, que está aqui, já fez contação de história, voltado mesmo para o perfil dos próprios alunos. Feira literária, cineclube, tudo voltado pelo aquele ambiente, pelo local, o perfil dos alunos da Zona Oeste. Que não adiantava nada eu, como era da biblioteca do Engenho Novo, tem um perfil totalmente diferente, que são moradores do Meia, Grajaú, que tem um outro estilo de vida, eu querer levar para a biblioteca de Santa Cruz. Com certeza não ia dar certo. Por isso que tem que ter essa parceria, sim. Mas a gente tem que tomar a nossa responsabilidade como bibliotecário. Não jogar para o professor uma questão que é nossa. Mais ou menos é isso. Bacana. Eu acho que tem várias coisas aqui que foram levantadas. Eu acho que o importante é a gente também entender que não existe uma receita, uma forma, e eu vim aqui dizer, a Silene vem dizer, é assim que a biblioteca tem que funcionar. Acho que a melhor questão é a pessoa que está nesse espaço, primeiro, conhecer esse espaço, conhecer o acervo, conhecer qual é o público, qual é a demanda, gerar demanda nesse público, porque a gente tem que ampliar também, né? O público gosta só disso porque talvez não conheça aquilo. Então a gente tem que gerar essa demanda, e eu acredito, para essa questão do bichinho, que é justamente isso assim, ó. É muito fácil a gente desistir de ser leitor. É muito fácil a gente parar de ser leitor. Então, esse é um processo que a gente precisa pensar e tá estruturado na sociedade. Por isso que tem que ser um processo planejado, porque eu, quando estava no Instituto CA, a Patrícia que me salvou, ela não me deu o bichinho, mas me salvou, me puxou a orelha, aquela minha chefe, porque eu estava no avião, eu estava parando de ler literatura, porque eu ficava lendo relatório. Ela disse, pelo amor de Deus, pelo menos no avião, que a gente viajava muito, lê literatura, né? Então, assim, eu acho que é isso, queria agradecer a vocês cada vez mais. Esse espaço de discutir, de avaliar, de refazer, de repensar, é necessário. Acho que isso que a Silene quis trazer com essas perguntas, o que eu quis trazer com as indagações, mas o necessário é a gente estar em constante movimento. Já temos um tema para o ano que vem, viu, Beth? A quem cabe formar leitor? Professor versus bibliotecário. Não foi verso. Não, é brincadeira. É a parceria, é o professor e o bibliotecário e o pai e o tio. Então, continuaremos perseverantes. Ano que vem ampliamos. Olha, muito obrigada a todos vocês. Eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer na biblioteca é ler livros para as crianças, ler livros para os jovens, ler livros para os pais, ler livros para os alunos, ler livros para ler livros. Eu acho que ler livros é uma ação que forma leitores realmente, a continuidade, a variedade, eu acho que a gente vai formar leitor. Infelizmente temos que encerrar, que a próxima mesa, a professora Marisa Lajolo e a escritora Marina Colassante, que vão falar sobre os livros premiados, o Anel Encantado, o melhor livro reconto de tradução, traduzido pela Marina Colassante, da escritora argentina Maria Tereza Andrueto, o melhor livro para jovens, O País de João, também da escritora argentina, e o livro Hors Concours, da Marina Colassante, um livro de crônicas, né, que é um texto pouco conhecido nas escolas. Então essa será a nossa próxima mesa. Infelizmente vocês têm que sair.
por conta da senha para retornar, tá ok? Tem que pegar a senha. Obrigada.